Uma das coisas que muitos não conseguem entender é como o Nissan Skyline R34 GTR foi um carro proibido dos Estados Unidos, sendo que ele apareceu no Velozes e Furiosos e mesmo que em poucas quantidades em solo norte-americano. É nisso e muito mais que veremos agora. Fala, gigaqueiros, beleza? Eu sou o Cauê, seja bem-vindo ao nosso canal Guia Red 425. Se inscreve e deixe seu like aqui no canal. E bom, a pauta de hoje é o Skyline. E mesmo que você tenha muita vontade de ter um Skyline, você infelizmente não pode ter um no solo americano por conta da lei dos 25 anos. E caso você tenha um carro que não esteja em conformidade, que não seja um carro antigo da Motorrex, os policiais federais virão atrás de você. Multas pesadas virão, além disso, seu Skyline será apreendido e provavelmente esmagado. Paul Walker teve um Skyline. Os Skylines são muito poucos nos Estados Unidos. E entrava uma empresa no final dos anos 90 chamada Motorrex. Eles encontraram uma maneira de levar JDMs para os Estados Unidos. Eles começaram com os R34 GTS que foram lançados recentemente, naquele ano, em 1999. De acordo com Craig Lieberman, o produtor de Velozes e Furiosos, a Motorrex nacionalizou os carros, certificando-se, claro, de todos os requisitos, incluindo airbags, testes de colisões, emissões e outras certificações para passar na inspeção norte-americana. A JK Auto Conversions foi a empresa que fez as certificações dos carros. E não só Paul Walker comprou um Nissan Skyline, como também Craig Lieberman, o produtor de Velozes e Furiosos, na época também adquiriu um. Segundo Craig, de todos os carros que já tive, o que mais me perguntam é o Skyline R34 que comprei. Foi o primeiro que a Motorrex importou para os Estados Unidos e legalizou. Bom, vamos tentar entender o processo e como funcionava. Vamos lá, o início. A importação de Skylines para a América, na verdade, começa no início com a exportação de vans Chevrolet Astro, lowriders e outros carros personalizáveis para o Japão. Era o início da década de 90, quando a economia do Japão estava no fim de uma maré alta. Carros americanos, vans modificados como Chevy Caprice, GMC Typhoons estavam em alta demanda no mercado japonês. A Diversity Service de Hiro Naoshi foi uma das várias empresas no sul da Califórnia que exportou esses carros especiais para o Japão. Sempre nos esbarrávamos em leilões e coisas assim, disse Ken Takahashi, que na época era dono de uma empresa de importação chamada Ground Zero. O maior exportador da época era a Allcraft, operado por Wataru Noto, um japonês que trabalhava para uma grande concessionária no Japão, e um dos fundadores da Motorrex, o Hiro Naoshi, antes de se tornar um. Na época, Hiro era um jovem, apresentável e ambicioso. Ele tinha grandes planos de importar Nissan Skylines para a América por anos. Reconhecendo o potencial de trabalhar para a Noto e ter acesso à capital da Allcraft, Hiro ingressou na Allcraft em 96. Hiro via Noto como uma vaca leiteira, disse Takahashi. A Advance é um grande cliente, só a Advance poderia facilmente comprar 30 carros por mês. Essa mudança de Hiro valeu a pena quando os mercados de ações da Ásia quebraram em 98. O índice Nikkei atingiu baixos recordes. O iene despencou. Exportar da América, de repente, se tornou um péssimo negócio. E na época tinha um senhor chamado Sawami, que queria esconder algum dinheiro em uma conta no exterior. Foi quando o criador da Motorrex, Hiro Naoshi, propôs ao senhor Sawami a ideia de importar Skylines. Sawami emprestou a Hiro $1 milhão, disse Takahashi. Para receber essa bolada toda e realizar o negócio, Naoshi teria que colocar o Wataru Noto como vice-presidente da empresa. Noto era um parceiro silencioso. E Noto se recusou-se a comentar sobre essa história. Takahashi também se tornou o último e o terceiro parceiro da nova empresa, a GT Auto House, que mais tarde se tornaria a Motorrex, a polêmica e fraudulenta. A Motorrex finalmente tornou-se um importador registrado e entrou no complicado processo de trabalhar com o Departamento de Transporte para realizar os carros para uso nas estradas dos Estados Unidos. Começando com uma série de testes de colisões. No relatório de teste de colisão frontal ao DOT, arquivado em 17 de novembro de 98, o R33 Skyline GTS foi usado no teste e é referido como uma porta 1999 da Allcraft GTR2.
Hiro Nanaoshi, na época, tinha apenas 26 anos quando a Moto Rex começou a importar e fazer os testes de colisão dos Skylines. Ele cresceu perto de Osaka, no Japão, no que seus amigos dizem ser uma família japonesa comum. Seu pai era um cara assalariado que trabalhava para uma cervejaria, e sobre a sua família, Eric Agasu conhecia Hiro profissionalmente e socialmente, e ele disse, eles não estavam no negócio de carros com certeza. Hiro, quando ingressou nos Estados Unidos, começou a aprender inglês no seu último ano do ensino médio. E para trazer os Skylines aos padrões dos Estados Unidos, a Moto Rex teve que completar uma série de testes e colisões para impacto dianteiro, traseiro e lateral. O que a empresa fez foi terceirizar a logística de teste de colisão e montagem do pacote de certificação de conformidade que seria enviado ao DOT para aprovação da empresa JK Technologies em Baltimore, em Maryland, nos Estados Unidos. Uma importadora registrada com um longo histórico de legalização de carros esportivos europeus para os Estados Unidos. Depois de passar com sucesso no teste de colisão dianteiro e traseiro, o Skyline falhou no último teste de colisão de impacto lateral. Ajustes foram feitos para baixar a barra da porta do Skyline. Essas e outras modificações confidenciais teriam que ser feitas a cada Skyline que entrasse no país. No final de 1999, o mesmo Skyline foi testado novamente e aprovado. A Moto Rex recebeu a aprovação da EPA para instalar 3 conversores catalíticos adicionais em cada Skyline. Depois da EPA veio a verificação do IM240. É fácil, disse Sam Morris, referindo-se, claro, ao teste de poluição que a EPA fazia no estado da Califórnia. Morris foi um dos caras que ingressou na Moto Rex pouco antes dos primeiros testes de colisão de impacto lateral. Ele foi encarregado das modificações da conformidade. E segundo ele, a primeira liberação de títulos foi obtida em 15 de novembro de 1999. A essa altura, todos já estavam sabendo. Os Skylines estavam vindo para a América. O armazém da Moto Rex se encheu de carros, o que aumentou a mística da empresa. Qualquer um que visse ou que iria ver Skylines poderia passar pelo armazém da empresa e ter uma visão maior do que qualquer lugar fora do Gran Turismo. Com isso, foi atraindo vários fãs e intrusos do carro, que podiam assistir do portão da frente e admirar os Skylines entrando e saindo. Quem trabalhava na Moto Rex ganhou muito destaque, aparecendo em revistas e lidando com clientes famosos. Os R34, porém, nem tudo eram flores para a empresa. Os modelos recentes, que eram os GTR, não estavam vendendo muito, e a maioria dos modelos que eram muito vendidos eram os R32 e os R33 com preços mais baixos. Estes estavam custando mais barato e custando menos que o Skyline comum, menos de $50 mil. Os clientes também poderiam comprar seu Skyline no Japão e contratar a Moto Rex para importá-lo e legalizá-lo. Todos os carros precisavam ser trazidos por um importador registrado. O processo também era inerente lento. Assim que um Skyline chegasse à Moto Rex, ele precisaria ser modificado para atender aos padrões dos Estados Unidos. Uma vez que as modificações e testes foram concluídos, um pacote contendo todos os resultados, a documentação fotográfica do processo tinha que ser compilado e enviado para aprovação dos órgãos públicos americanos. Com isso, a Moto Rex tinha muitas dívidas e problemas. Não tem ninguém! Como não tem ninguém? Com os testes de emissões e batidas, a Moto Rex estava devendo muito. Então, o que a empresa fez? Ela começou a liberar os Skylines sem realizar nenhum processo para não dar nenhum problema. Com isso, alguns clientes retiraram seus carros da Moto Rex, sabendo que eram ilegais, mas outros não sabiam dessa falcatrua. Os problemas começaram em 2005, quando o detetive Raymond Serna, um veterano de 20 anos do Departamento de Xerife de Los Angeles, chegou ao armazém da Moto Rex. A Moto Rex ligou, relatando que 5 carros foram roubados do seu estacionamento em frente ao depósito. Eram Nissan Skylines que a Moto Rex havia importado recentemente e legalizou e vendeu. Mas no fim a polícia acabou descobrindo a fraude de carros ilegais e prendeu os proprietários da empresa. E os que compraram os Skylines tiveram seus documentos legalizados. Em 2006, as importações de Skylines foram cessadas e barradas pelos órgãos americanos. Desde 2006, Hiro Nanaoshi não voltou à América, e os contatos dentro da indústria automotiva nunca mais ouviram falar dele, e ninguém sabe por onde ele anda. Outra coisa também foi um acordo também de montadores que proibiram carros como o Skyline de
de perderem os outros carros vendidos os lucros. Sendo assim, o mercado cinza, que era um mercado que você poderia adquirir um carro de outro país para trazer para os Estados Unidos, estava literalmente destruindo os mercados de 0 quilômetros. Embora legais, eles não são oficiais e muito menos autorizados, sendo intencional ou não pelo fabricante. Então, você sabe que se você trazer um carro desse, com certeza seu carro será esmagado. E uma das coisas importantes é, a Nissan tem culpa? A Nissan sabia sobre esse problema? Não. A Nissan ela estava preocupada com outras coisas ao invés de vender o Skyline nos Estados Unidos. Eles buscaram uma aliança com a Renault para ajudar a manter a empresa funcionando. E como os problemas financeiros da Nissan não surgiram do dia para a noite, para a Nissan foi necessário não trazer o Skyline para os Estados Unidos para não adaptar e não gastar tanto dinheiro. A Nissan simplesmente não achava que o maior mercado automotivo do mundo naquela época era digno de obter Skylines. Ou eles estavam simplesmente ocupados tentando construir e vender carros para as massas. E hoje em dia a culpa dos Skylines serem proibidos é inteiramente da Motorrex e de Hiro Nanaoshi. E se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Até mais, GHqueiro, nos vemos no próximo vídeo.